Prezados irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes por essa oportunidade, por poder apresentar para os irmãos essa segunda lição do nosso trimestre para o dia 8 de janeiro de 2023, que diz: as beatitudes dos pobres de espírito, dos que choram e dos mansos. Aqui nós vamos estudar hoje as três primeiras bem-aventuranças relacionadas no Sermão da Montanha, que é o início da pregação de Jesus, desse memorável sermão. O textuário diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verdade prática: todas as características do reino de Deus são, em certo sentido, resultado dessa primeira bem-aventurança. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Mateus, no capítulo 5, os versos de 1 a 5. O objetivo geral e diz: enfatizar que Jesus é o supremo pregador absolutamente qualificado para tratar conosco acerca dos mandamentos do reino de Deus. Temos os três objetivos específicos que diz: o primeiro, mostrar que a verdadeira felicidade consiste em glorificar a Deus e gozar de sua presença. O segundo, enfatizar que para receber as bênçãos de Deus devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras. E o terceiro objetivo diz: reconhecer a nossa completa dependência em Deus, para que possamos herdar o reino dos céus. Então nós temos aqui nessa segunda lição que vai falar sobre as três primeiras bem-aventuranças que Jesus elencou no seu sermão da montanha. Nós sabemos que as bem-aventuranças, elas foram produzidas não ao acaso, né? Elas não foram feitas de forma aleatória, mas sim de forma deliberada. Jesus tinha um propósito em tudo. Então, a primeira bem-aventurança diz respeito que está registrada aqui no capítulo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa é a atitude de espírito primário, fundamental, a qual, por sua vez, conduz à condição de espírito lamentoso, que é a nossa segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando tomamos consciência da nossa pecaminosidade, e isso, por sua vez, leva ao espírito de mansidão, então existe uma conexão lógica entre as bem-aventuranças. É mister enfatizar igualmente que as bem-aventuranças, na medida em que vão sendo enunciadas, vão nos conduzindo progressivamente ao exemplo de Jesus, suave, gentil, manso e humilde. A pessoa mais acessível que o mundo já conheceu foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que as nossas bem-aventuranças são elencadas por Jesus, conforme dissemos. Então ela tem um sentido projetado por Deus, programado por Jesus, que ele colocou numa ascendência, né? Essas três primeiras bem-aventuranças, essa que nós vamos estudar nessa lição. E na próxima lição nós vamos estudar a quarta bem-aventurança, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa aí nós vamos ver que nessas três primeiras bem-aventurança, ela nos leva, né, de degrau em degrau,
até chegar na quarta bem-aventurança. Mas aqui nós estamos hoje para estudar as bem-aventuranças aqui, então, dessas três primeiras elencadas por Jesus. E a primeira, então, que nós vamos ver é essa aqui sobre os pobres de espírito, os humildes de espírito. Sabemos que o pobre de espírito, ele tem, então, reconhece que ele não tem nada, né? Que ele chega diante de Deus e reconhece a sua pobreza, a sua necessidade, a sua condição de necessitado. Ele sabe que ele não tem nenhuma autossuficiência, né? Ele reconhece que ele precisa de Deus, né? Que ele precisa do Senhor para que ele possa receber de Deus as benécias, e só recebe essas bênçãos de Deus quando então ele reconhece que ele necessita de Deus, que ele precisa de Deus. Então o pobre de espírito, ele precisa, né? Ele reconhece isso. Então nós vemos aqui que o pobre de espírito, ser pobre de espírito, é a característica fundamental do crente, né? Do cidadão do reino dos céus. Todas as demais características são resultantes dessa qualidade. Porque as outras bem-aventuranças, ela está alicerçada justamente naquele que reconhece, né? Nessa bem-aventurança de reconhecer que ele é pobre, que ele precisa de Deus, que ele depende de Deus, né? Vemos que essa característica, ela depende do esvaziamento, ao passo que as demais apontam para uma plenitude. Então, nós podemos ser cheios enquanto... Nós não podemos ser cheios, né? Enquanto não esvaziarmos, enquanto nos tornarmos desprovidos de todo orgulho, de toda vaidade, da autossuficiência, né? Lembramos da palavra de Simeão, quando ele diz: eis que este é posto por queda e elevação de muitos, em Lucas 2:34, quando ele ali estava profetizando, né, acerca de Jesus. O aniquilamento vem antes da elevação, portanto faz parte essencial do evangelho. Outro ponto é que a felicidade está alicerçada no ser e não no ter. Felicidade não significa pobreza financeira. A pobreza em si não é um bem, assim como a riqueza em si não é um mal. Não há mérito nem vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia de espiritualidade. Importa dependermos da vida do Espírito, do poder e graça divinos para poder herdar o reino de Deus. Irmãos, tem muita gente que pensa que a pessoa, porque é um pobrezinho, um coitado, ele já está salvo. Não é assim. A pobreza de espírito não é... Jesus não está aqui dizendo aquele que não tem bens materiais, mas é aquele que se esvazia, que se reconhece que precisa de Deus, que depende de Deus, para que ele possa receber, então, as bem-aventuranças, receber aquilo que o Senhor tem preparado, né, para dar a cada um, segundo a sua humildade, o seu reconhecimento da sua dependência de Deus. Jesus, ele está dizendo que feliz é aquele que se achega a Deus totalmente vazio, né? Pobre, né? Não ostentando nada, nada reivindicando e nada exigindo. Feliz é o quê? É o homem que sabe que nada tem e por isso depende totalmente, exclusivamente da graça de Deus. Então, esse reconhecimento é uma graça. É para o crente que reconhece, que tem comunhão com Deus, que tem, que ama a palavra de Deus, que achega-se a Deus, né, de todo o coração, com toda vontade de servir realmente a Deus de coração. Jesus não veio chamar, né, e julgar, né, mas Jesus reconhece que o justo, né, ele conhece o justo, igual diz no Salmo 1, né, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio
perecerá. Porque o ímpio, ele se escriba nas suas virtudes, na sua riqueza, no seu conhecimento, nas suas posições, e muitas das vezes ele não reconhece que tudo que ele tem e o que ele pode fazer provém de Deus, né? Os que se julgam sãos não precisam de médico, conforme Jesus disse, né? Jesus veio então não para os sãos, né? Mas ele veio para os que estão doentes. Apenas aqueles que se reconhecem pecadores encontram o Salvador. Somente os que estão desesperados por causa de seus pecados encontram o alívio do perdão. Aqueles que estão buscando, né? Que estão sentindo a necessidade, que sente, igual o salmista diz, que ele sentia que os seus ossos estavam apodrecendo enquanto ele não confessava o seu pecado. Mas quando ele confessou, então ele foi justificado. Jesus é enfático ao dizer que os humildes de espírito são felizes. Por isso que ele fala bem-aventurado. Bem-aventurado significa felizes são, né? É aquele dos tais. São as razões, né? É da razão para que o Senhor, então, ele promove, né, o reino de Deus. Esses que se julgam, que se reconhecem, então, humildes, pobres de espírito, então o reino de Deus são justamente para esses. Ninguém pode entrar se deleitar no reino dos céus, a menos que seja humilde de espírito. Por isso nós dizemos que esta é uma bem-aventurança fundamental, que leve ao esvaziamento, ao reconhecimento da nossa dependência, de que precisamos de Deus. À medida, então, que reconhecemos, então, nós partimos para outra, né? Para outra bem-aventurança, que está aqui no capítulo, no verso 4 da nossa lição: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. O nosso comentário aqui diz, então, no verso 2, né? no item 2 e 1, aqui o item 2 e 1, então nós comentamos sobre a bem-aventurança dos que choram, né? O mundo considera tal declaração inteiramente ridícula, porque para o mundo chorar são para os fracos, né? São para os pobres financeiramente, os que são servos do outro e dependem, né, de favores. Os fracos, eles são aqueles impotentes, né? Então o mundo considera aqueles que choram, mas vem aqui o paradoxo, né? Ou seja, essa contradição que Jesus fala, que bem-aventurados que choram. Então, quando a pessoa reconhece que ele não tem nada, que ele não pode nada, né, que ele depende inteiramente de Deus, então ele passa a chorar suas misérias, ele passa a lamentar, né, todo o seu pecado, todas as suas mazelas, e passa então a chorar, né, esse choro da alma, esse choro de arrependimento, esse choro de tristeza diante do pecado, esse choro de ver o mundo atolado no pecado, de ver as pessoas indiferentes ao amor de Deus, de não reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então esses que choram, buscando esse arrependimento, buscando perdão, buscando a salvação das almas, esses que choram de forma contrita, esses são bem-aventurados. Não esse choro de raiva, porque tem muitas lágrimas, lágrimas de raiva, lágrimas de egoísmo, né? Lágrimas de outras coisas, né? De ódio. Então tem muitos tipos de choro, mas o que Jesus está falando aqui é justamente esse choro de contrição, esse choro, esse lamento de arrependimento, né? De tristeza de ver o mundo na perdição, na corrupção.
Então o crente que ele se esvazia do seu ego, que ele chega a Deus buscando a sua dependência de Deus, buscando o Espírito Senhor na sua vida. Então ele passa a sentir, né, essa vontade de chorar, ou passa a chorar, derramar lágrimas diante da sua debilidade, da sua vulnerabilidade, da sua condição de não poder, né, de não ter a condição de resolver muitos problemas que ele vê diante dos seus olhos, né, de tantas pessoas que sofrem, tantos que têm muitos problemas, mas ele chora nos pés do Senhor. E o Senhor então diz: bem-aventurado os que choram. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que nós podemos ver que o homem, né, o homem que chora, ele é um homem triste, mas não é melancólico, porque ele chora no espírito, diante de Deus. Ele tem uma razão espiritual para chorar. Então ele é triste, né, mas ele não é melancólico. É um homem triste, mas não se sente um miserável. É um homem sério, mas não é taciturno. É um homem sóbrio, mas não sombrio. É um homem grave, mas que nunca se mostra frio ou distante. Juntamente com a sua gravidade há também calor e força de atração. O crente nunca é um indivíduo que finge ser ou triste ou jovial. Não, é uma pessoa que leva a vida a sério. Ele contempla a vida espiritualmente e vê na vida o pecado e os seus efeitos perniciosos. Sua aparência sempre é de um homem compenetrado e bem equilibrado. Ele sempre encara as coisas com seriedade, mas devido à sua visão, à sua compreensão da realidade, o crente também goza de uma alegria indizível e cheia de glória, né? 1 Pedro 1:8, como o Senhor Jesus, o qual gemia e chorava, mas não obstante suportou a cruz e desprezou a ignomínia, em troca da alegria que lhe estava proposta. Vemos lá em Hebreus 12:2, né? Então nós vemos aí, né, todas as características, né, como nós podemos definir um homem que chora. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, diante dessa situação de lamento, né, quando ele reconhece a sua tristeza, a sua dependência de Deus, e que ele vê a sua necessidade de chorar e derramar suas lágrimas diante de todas essas situações adversas, então ele passa a ser manso, né? Então nós temos aqui a terceira bem-aventurança: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus, né? Os mansos herdarão a terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, quem são os mansos? Então são justamente esses, né? Os mansos são os humildes, primeiramente, que é a base, né? Que é o esvaziamento de si mesmo, né? E submissos diante de Deus. A pessoa que não é humilde, submisso diante de Deus. O que é submissão? Submissão é você obedecer, é você considerar a superioridade do Senhor, é você reconhecer que Ele é Senhor da sua vida e que você não tem nenhuma prerrogativa, mas o domínio, o poder, a autoridade é do Senhor. Foi Ele que morreu na cruz por nós, foi Ele que conquistou por nós a nossa salvação. Isaías, no capítulo 53, verso 10, diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando der a sua alma por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a força do Senhor prosperará nas suas mãos.
Aleluia. Então depois, irmãos, que nós sabemos que o Senhor operou grandes maravilhas através de fazer o juízo do pecado na cruz do Calvário, com a sua própria carne. Então ele é Senhor da nossa vida e nós somos submissos a ele. Então o que chora reconhece que o Senhor é soberano. Acham nele o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. Aleluia. Preocupam-se mais com as obras de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. Nós vemos, né, quanto Paulo sofreu ali preso, tinha sonhos, né, de ir pregar na Espanha, mas ele estava ali preso, mas ele se sentia feliz, dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Era aquele ali em Filipenses, você vê a alegria dele sendo explicitada de uma forma toda especial para o povo, para a igreja de Filipos, quando ele demonstra ali a sua alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, Filipenses 4, né? Capítulo 4. Seja a vossa equidade notória diante dos homens, perto está o Senhor. Aleluia. E não vos inquieteis com coisa alguma, antes em tudo apresentai-vos diante dele as vossas petições, com orações, com súplicas e ações de graça. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Então os mansos, irmãos, os mansos e não os violentos herdarão, por fim, a terra. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que promessa gloriosa, né? O crente é um novo homem e pertence a um reino totalmente distinto deste mundo. Para o mundo, o crente é um enigma e pode revelar muita coisa sobre a autenticidade de nossa profissão de fé cristã. Vemos aqui o exemplo de Abraão, né? Abraão é um exemplo de mansidão, deixando que Ló fizesse a escolha, embora este fosse mais novo. Os irmãos sabem lá, né, quando Abraão deixou que ele escolhesse, né? Mas infelizmente Ló escolheu as planícies de Sodoma, né? E teve aquele fim dramático, né? Então, aquele que anda guiado por Deus, ele é bem-aventurado. Moisés também é descrito como o homem mais manso da terra. Não imputa a própria vontade aos outros, mas antes se rebaixa e se humilhava. Davi, já sendo até ungido como rei, não obstante, quanta coisa suportou de Saul. Jeremias, quanta coisa suportou, mas ao mesmo assim, com todas as ofensas, continuou anunciando a mensagem da palavra. Vemos quanto Jeremias sofreu, né? Para pregar e mostrar ao povo de Israel, aquele povo obstinado que não queria ouvir a voz do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que os mansos, embora ele seja muitas vezes desprezado, ridicularizado, oprimido até, mas os mansos herdarão a terra. Às vezes nós estamos preocupados com muita coisa, né? Muita coisa, mas devemos, né, esperar no Senhor. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 8, né, diz que nós somos, fala assim, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O verso 16, o 17 diz, e se somos herdeiros, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Aleluia. Né? Padecemos agora, somos mansos, né? Nos esvaziamos tudo aquilo que está no nosso ego e deixamos que o Espírito habite em nós abundantemente e nos colocamos diante de Deus, completamente na dependência de Deus, e deixamos que Ele opere em nossa vida, né? Então os mansos, eles são herdeiros da terra. O homem que é realmente
Manso é o homem que sempre vive satisfeito e contente, porque ele sabe em quem ele tem crido, como diz Paulo, né? Eu sei em quem tenho crido, né? Goldsmith, ele expressou bem o ponto quando declarou: nada tendo, porém tendo tudo. O apóstolo Paulo expressou: nada tendo, mas possuindo tudo, né? 2 Coríntios 6:10, b. Na carta aos Filipenses, Paulo disse: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. E ainda, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Todas as coisas nos pertencem, se é que somos mansos, se somos crentes autênticos, e nesse caso, já somos herdeiros da terra. Glória a Deus. Para o futuro, né? 1 Coríntios 6:2 afirma: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os crentes haverão de julgar os anjos, portanto eles terão herdado a terra. Então, que coisa importante, né? Como o Senhor é maravilhoso para conosco, além de tudo que Ele faz por nós, de toda essa herança gloriosa. A terra tão maravilhosa, né? Se hoje nós temos tantas paisagens bonitas, tantos lugares bonitos, né? Como são maravilhosas as obras de Deus. E ainda Deus nos dará essa condição, sermos herdeiros, sermos co-herdeiro com Cristo, né? Temos todas as virtudes espirituais e ainda essa função de julgar, né? Porque Deus nos capacita para isso, né? Então, irmão, nós vemos aqui que a mansidão, ela é uma qualidade de caráter em nós produzido pelo Espírito de Deus. Então, até a mansidão, como nós vimos, ela é um fruto do Espírito, né? Esse é um fruto do Espírito. É algo que nos é oferecido, tornando-se possível para nós todos. Nós precisamos encarar de frente o sermão do monte, cumprir-nos, meditar a respeito do mesmo, dessa necessidade de sermos mansos, né? Convém que humilhemos-nos, conscientizemos-nos da pequenez da nossa estrutura espiritual, mas também da nossa completa imperfeição. Temos a obrigação de pôr um ponto final em nosso próprio eu, exigente, o que é a causa de todas as nossas dificuldades, a fim de que aquele que nos adquiriu a um preço elevado possa vir a possuir-nos de inteiro. Glória a Deus. Então, à medida que nós nos esvaziamos, nós vamos nos enchendo de Deus. O Espírito vai tomando conta, né, sem nenhuma reserva do nosso coração. Glória a Deus. Então está aí, irmãos. Não quero assim que o vídeo seja muito prolongado, aqui ainda tem mais algumas coisas para ser comentado, mas aqui já deu assim para ter um vislumbre dessa lição. Depois os irmãos, os professores, podem então aprofundar mais, né? Ver as referências, tem várias referências aqui na lição. Mas para mim foi um prazer já estar fazendo então esse breve comentário acerca da nossa segunda lição, né? As bem-aventuranças dos pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Então aí está o início, né, desse sermão tão precioso, tão glorioso, onde Jesus ele expressa a lei do reino, né? Aqui ele nos dá o seu mandamento, e nós vemos que em tudo isso, né, o mandamento está assim subentendido, que o mandamento real de todo o mandamento de Cristo é que nós nos amemos uns aos outros conforme o Senhor também nos amou. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.